Olá, boa noite. O programa Ideias da Aldeia começa agora para todas as cidades acreanas. Na edição de hoje, nós vamos conversar sobre algo muito prazeroso, sobre literatura, o universo da leitura, da educação e do papel do poder público no fortalecimento da relação entre cidadania e formação de novos leitores. Para isso, nós convidamos a escritora Marina Colasanti. Boa noite, professora. É um prazer tê-la aqui no Ideias da Aldeia. Tá bom. Tudo ótimo. Eu sei que a senhora não gosta desse título de professora, mas é sempre um título muito carinhoso. Espero que assim a senhora receba. Professora, vamos começar a nossa conversa por essa relação. Formar novos leitores, como é que se faz isso? Está na escola, está em casa, está no papel do poder público? Onde que nós começamos a formar bons leitores? Começamos a formar novos leitores no berço e está em toda parte. Está, sobretudo, na fé. A fé. Sincera, quer dizer, na certeza de que a leitura é uma arma civilizatória primeira por excelência. Começamos em toda parte, por quê? Porque a casa, a escola, o vizinho, qualquer pessoa é um transmissor de leitura. Qualquer pessoa pode levar outra pessoa a ler através do seu próprio entusiasmo. Eu sou uma criança, estou lendo um livro que me fascina. Vem um amigo meu, o que é que eu vou conversar com ele? Puxa, estou lendo um livro para... Aí começa a contar a história, começa a contar aquela história, o outro se interessa, depois que eu acabar eu te empresto. Então, assim você vai, ou seja, por toda parte isso é uma rede que não tem fim, que não tem que ter fronteiras, que não tem que ter limites, que não é só a família. A família não pode transmitir leitura porque não tem leitura, não conhece leitura, não pode transmitir, então vamos através da escola. A escola é fraca porque os professores não foram preparados. Tudo bem, a gente faz casas da leitura, a gente faz agentes de leitura, a gente tem um síndico de um prédio que empresta livros para as crianças. Enfim, todos nós podemos e devemos ser agentes de leitura. E em casa? Vamos setorizar esse nosso papo. Vamos setorizar. Vamos lá, vamos começar pela casa. Como é que um pai e uma mãe que não têm muitas condições de estar comprando o livro todos os meses, como é que eles podem estimular na criança o prazer em ler? Nós dependemos, vamos dar uma visão mais subjetiva a essa conversa, ler a vida, entre aspas, sem precisar ter livro? Ou é necessário ter livro? Não. Pode ser. É melhor ter livros. É sempre melhor ter livros. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, para qualquer finalidade, para qualquer coisa que você queira fazer, é melhor ter livros. Você será um marceneiro melhor se você tiver um livro de marcenaria, ou se você tiver um livro de móveis, de imobiliário. Você, olha, tira ideias. Ou seja, o livro é um suporte para qualquer atividade. Mas pode-se ler a vida sem livros ou com precariedade de livros. Você lê a vida de toda maneira, nomeando a vida. O que é o elemento formador do livro? A palavra. Então, se você nomear as coisas, o que é essa aqui? Nós dois, nos perguntando, o que é isso? É um cacaueiro? A fruta é um cacaueiro? É um cacaueiro. Quando você nomeia, você corporifica, você dá uma identidade àquela coisa. Então, a nomeação da vida é o mapeamento da vida. O que é preciso é que os pais estejam ligados, é que os pais saibam da importância disso. Se eles não são leitores, no sentido de serem leitores de livros, eles podem prestar atenção no que se vê escrito na rua, no que chega escrito no rótulo das coisas, e jogar com isso com as crianças, chamar a atenção das crianças para isso. Um rótulo é importante. Por quê? Porque no rótulo está escrito aquilo que aquele produto contém e que é importante
para o conhecimento da criança. Isso é uma leitura de vida. A leitura de vida se faz o tempo inteiro. Receita de comida é uma leitura de vida, né? Melhor se for escrita. E se você tiver várias, você faz um livrinho na sua casa. Uma mãe que só cuida disso, ou que cuida basicamente disso e dos filhos, faz um livrinho das receitas da sua casa, artesanalmente, prega com grampeador, costura com agulha de linha se não tiver grampeador. Está aí um livro, que é um livro ligado à história daquela família, porque é aquilo que eles comem. A criança pode guardar, quando ela for maior, ela vai dizer, olha o que eu comia quando era criança, olha as comidas da minha mãe. Professora, ler e escrever são ações fáceis? Para a senhora que é uma escritora, o que é mais difícil? São ações fáceis que se tornam progressivamente mais difíceis quando a gente vai aumentando a exigência. A minha exigência hoje é máxima. É máxima. Eu quero cada vez mais, eu sou cada vez mais exigente com meus textos. Então, eu tenho mais dificuldade para escrever hoje do que eu tinha aos 20 e poucos anos quando comecei. Mas escrever não é difícil. Depende do que você quer fazer com a sua escrita. Eu sempre digo às crianças, façam um diário. Anotem sua vida, suas emoções, seus segredos, suas coisas. Não faz mal se não está certo, mas é uma maneira de você reter as coisas para consumi-las outra vez depois, para voltar a elas com outro olhar. Professora, como é que uma criança pode descrever as sensações se ela ainda não sabe nela o que aquilo significa muitas vezes, ou esse é um olhar muito adulto e muito preconceituoso sobre o universo infantil? É um olhar preconceituoso, porque eu vou te dizer uma coisa. Você e eu também não sabemos exatamente o que vai na nossa alma. Nós temos fichas para catalogar isso. Criamos um fichário, né? Então você diz, estou triste, aí vai na ficha triste, está lá, quando você está triste, hoje em dia você acrescenta, estou deprimido, estou na fossa. Você tem uma série de coisas para definir, é um fichário. A criança não tem o fichário, mas ela sabe muito bem o que é estar triste. E ela vai contar isso com palavras que são só dela e, portanto, a narrativa dela, da sua tristeza, na verdade é melhor do que da tua tristeza. Porque a dela é mais dela, exclusiva, pessoal. Ela está inventando as palavras. As crianças sabem tudo de uma maneira mais próxima ao inconsciente do que ao consciente. E escrever para esse público, então, é muito mais difícil, ou não? É uma pergunta que sempre fazem. Eu devo dizer que eu, quando escrevo para crianças, eu tirei essa preocupação do caminho, porque senão ficava muito difícil ou muito artificial, muito artificioso. Eu estou escrevendo para elas, eu vou buscar a linguagem delas, o pensamento delas, o acesso que elas têm ao que eu escrevo. Eu tirei isso do caminho. Eu vou escrever como eu sei escrever, o que eu quero escrever, o que eu gosto de fazer. Mas quando a senhora e escreve... rezo a Deus que seja bom para elas. Mas quando a senhora escreve para a criança, a senhora também não vai buscar no seu fichário, não? No meu seu fichário fichário infantil, nunca. No seu fichário infantil, nunca. Não há possibilidade, as pessoas acham que para escrever para criança tem que se voltar à infância. Eu não sei como os outros escritores fazem, mas para mim voltar à infância é absolutamente impossível. Eu não tenho mais aquela idade, eu tenho 68 anos, como é que eu vou regredir até os 15, 14, 13, 12, 9? Não há possibilidade. Seria uma falsificação, eu estaria inventando aquilo que eu possivelmente pensava quando eu tinha 8 anos. Agora, se eu me concentrar, se eu me fechar, ou seja, me fechar para fora e me abrir para dentro, eu posso recuperar a emoção que eu tinha aos 7 anos de idade
indo buscar morangos para minha mãe num lugar longe, muito longe, no jardim, que tinha umas árvores escuras, que tinha um vento, que eu tinha um medo danado, mas eu ia porque eu queria buscar aquilo para minha mãe. Isso eu posso recuperar. Então eu vou trabalhar com isso, na esperança de que isso possa chegar perto de uma criança daquela idade ou próxima que tenha um medo que ela quer vencer, uma sensação, uma emoção semelhante de medo que ela quer vencer e que ela dialoga com esse medo, dialoga com a sua coragem, dialoga com as suas forças, sejam elas quais forem. A esperança é essa, que a gente colhe pela emoção. As palavras me servem só de ponte para entregar a ela uma emoção que seja próxima da dela. O escritor sempre tem uma intenção na hora de escrever um texto, de escrever um conto, de escrever um poema. Sempre existe uma intenção, há uma espécie de moral da história quando se escreve para crianças? Sempre? Eu nunca. Eu tenho uma intenção quando escrevo para adultos. Ou seja, eu quando escrevo para adultos estou fazendo um trabalho intelectual, no sentido de estar querendo fazer uma crítica, ter um outro olhar sobre as coisas. A minha poesia não é só de lindo pôr do sol, como eu te amo. Eu quero fazer ter um discurso analítico da vida, da sociedade, discutir coisas. Agora, quando eu escrevo para crianças, e sobretudo quando eu escrevo contos de fada, que é um gênero pouca gente trabalha. Quando eu escrevo contos de fada, não tenho a menor intenção de dar mensagem, de ensinar coisas, de ensinar comportamentos, de passar conceitos morais. Eu não trabalho com didatismo em literatura para criança. Não quero ensinar nada. Qual o perigo de se trabalhar dessa forma? De não ensinar? De não ter essa preocupação de transmitir uma moral da história ou de impor uma determinada moral para a criança, né? Qual é o perigo? Digamos que o perigo é a pretensão, ou seja, ao escrever para crianças, eu tenho a pretensão de estar fazendo arte. Eu quero ser artista, eu quero fazer literatura. E a minha mais profunda certeza, a coisa em que eu mais acredito, é que a literatura em si, ela é formadora, ela é estruturante, ela ajuda o indivíduo a se fortalecer, a conhecer as suas emoções, a conhecer as emoções dos outros, sem recado. Eu não quero fazer autoajuda. Para mim, livro para criança com lição de moral, com lição psicanalítica, vamos fazer um livro para ensinar a criança como lidar com o problema dos pais que se separam. Tudo bem, eu não tenho nada contra, eu estou só dizendo porque você personalizou, como eu trabalho, né? Para mim, isso equivale a fazer livro de autoajuda. Eu não quero fazer livros de autoajuda. Eu acredito que a literatura, a arte, são elementos fortíssimos, verdadeiros de autoajuda. Ou seja, você transita naquele produto, para não dizer consome aquele produto, que é o produto de arte, e há um discurso que se estabelece entre o inconsciente do artista e o inconsciente de quem está mergulhado naquele produto. E esse diálogo é um diálogo muito intenso. É um diálogo que ajuda ou tenta compreender a vida. Todo o esforço do artista é a compreensão da vida. É dizer o não dito, aquilo que a gente não sabe dizer, porque realmente não há palavras exatas para dizer. Como é que a gente vai falar da vida e da morte se a gente não sabe o que é uma coisa nem o que é outra, né? Como é que a gente vai falar do amor se a gente não sabe que sentimento é esse, de verdade, né? Então, são coisas muito difíceis sobre as quais a gente volta o tempo inteiro. Professora, para finalizar esse bloco, desculpe lhe interromper. Não, tá certo. Mas quais foram os livros, então, que lhe formaram? A senhora cresceu lendo Branca de Neve e os Sete Anões, Chapeuzinho Vermelho. Quais foram os livros que lhe formaram?
Todos. Todos? Continuo me formando. Não, mas da literatura infantil especificamente? Da literatura infantil, eu comecei com os contos de fada, antes de saber ler, contavam para mim, né? Depois lendo, e depois passei aos grandes livros para criança, de aventura, e depois passei 2 anos em que eu li os clássicos da literatura universal, numa coleção adaptada para meninos de 13 anos para frente. Nós éramos menores, meu irmão e eu tínhamos 7, 8 anos. Mas, graças a Deus, meus pais compraram essa coleção para nós. E foi uma coleção modificadora, porque nós lemos a Ilíada, a Odisseia, Orlando Furioso, Dom Quixote, os mitos gregos. Nós lemos os grandes... não li Dostoiévski, não li Tolstói, não li os russos, mas, enfim, os grandes romances formadores, eu li nessa idade em adaptações. A adaptação, quando é boa, pode ser muito boa. Quando ela é bem feita, pode ser muito boa. Esse ano eu traduzi uma adaptação do Dom Quixote. Está fazendo o maior sucesso, uma adaptação espanhola para crianças pequenas. Está fazendo o maior sucesso. E aí eu fui. Aí passei Júlio Verne, Salgari, Mark Twain. Era um maravilhamento atrás do outro. Professora, infelizmente vamos ter que fazer um breve intervalo, mas voltamos em instantes. O Ideias da Aldeia volta em instantes. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com a escritora Marina Colasanti. Professora, no primeiro bloco nós conversávamos a respeito da formação do leitor, né? Quais foram as primeiras leituras importantes para a sua formação especificamente e como que as primeiras leituras são importantes para a formação do ser humano, né? Eu continuo com esse raciocínio, tentando fazer uma análise a respeito das grandes obras que boa parte da nossa infância, inclusive a minha, teve acesso quando era pequeno. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, a Branca de Neve e os Sete Anões, a Bela Adormecida. Esse tipo de literatura, há pessoas que fazem uma leitura assim dramática a respeito desse tipo de literatura, falando que ali havia uma espécie de assassinato premeditado, coisas do tipo. Isso existe mesmo? Há essas nuances, essas particularidades implícitas nessas obras? Eu acho muito curioso que as pessoas ficam com receio de contar a história de Chapeuzinho Vermelho, que é um dos livros, porque hoje foi transformado em livro, né, grandemente, um dos livros mais vendidos do mundo depois da Bíblia. Ficam com receio de contar a história lobo que come a avó, o lobo mau e tal, e deixam a criança ver novela, e deixam a criança ver jornal nacional, e deixam as crianças ver televisão com violências terríveis, terríveis, terríveis. A violência dos contos de fada é uma violência simbólica. Todas as crianças do mundo leem a história do lobo mau. Em quantos países existe lobo? A gente tem lobo no Brasil? Lobo-guará, pobre bicho em extinção. O lobo não é um ser que está do lado de fora da porta daquela criança, como pode estar do lado de fora da porta de um habitante da montanha, na neve, isolado, certo? Então o lobo é um animal simbólico. O lobo é a violência, é a animalidade que cada um traz dentro de si. O lobo tem várias leituras possíveis. E vale dizer que, na minha experiência com crianças, inclusive como mãe, as crianças gostam, não é da Chapeuzinho Vermelha. Eles gostam do lobo. O lobo é que é a grande personagem. E aí apareceu o lobo.
O lobo é a grande personagem. Por quê? Porque a criança, através dessa personagem, dialoga com o seu próprio lobo. A criança tem uma ferocidade dentro dela, a natureza implantou nela um instinto de conservação que faz com que ela vá pular até a hora da sua morte e seja capaz de pular na garganta do inimigo se precisar para se defender, certo? A natureza fez isso com ela. E a gente vive tentando encobrir isso, dizer que não é verdade, etc. e tal. E a criança se sente culpada, porque ela tem isso dentro dela. E ela não sabe como lidar com isso, porque a mãe vive negando isso. A mãe, o pai, a sociedade. Então, ela vai dialogar com isso através de um lobo imaginário, de um lobo fictício de uma história, de um ogre de uma outra história, que corta a cabeça das filhas. Os contos de fadas são cheios de ferocidade, porque a vida é cheia de ferocidade. As crianças maltratadas que chegam nos hospitais, a maioria delas foi maltratada em casa, foi queimada por alguém com um ferro quente, com um cigarro, foi posta de castigo em condições desumanas, foi posta para trabalhar quando não devia. A sociedade é muito má com as crianças. Vamos deixar de ser hipócritas e reconhecer isso e deixar que a criança trabalhe os seus medos através da ficção, que não a queima, como a queima a realidade. A senhora falou a respeito dos meios de comunicação de massa, citou o Jornal Nacional e outros programas que têm esse viés muito violento, né? Como é que está essa relação entre meio de comunicação de massa e leitores? A internet, por exemplo. Há uma polêmica a respeito de que a internet iria acabar com o livro. Eu acho que, inclusive, essa polêmica pode até ter sido já superada. Mas, para fortalecer a criação de novos leitores, a formação de novos leitores, a internet contribui mais ou não? Empobrece a linguagem? Qual é a análise que a senhora faz? A internet tem, como tudo, tem vantagens e desvantagens. Ela é transformada, ora em vilão, ora em Deus absoluto. Houve um período em que se temeu que a informática fosse acabar com o livro, até mesmo porque falava-se no e-book, que era o livro eletrônico, né? Eletrônico. O livro eletrônico não teve nenhuma aceitação, não fez nenhum sucesso, já não se fala mais nele, acabou no berço, parece, né? Hoje sabemos que isso não acabará com o livro com suporte de papel. O que a informática faz com as crianças? Ela usa muito do tempo das crianças, mas o tempo das crianças antes da informática era gasto também em outras atividades. Ninguém diz que o excesso de programação que os pais da classe média para cima, até média pequena, aonde o dinheiro dá, os pais superprogramam suas crianças, aula disso, aula daquilo, programa disso, programa daquilo, fitness, spa, enfim. Ninguém diz que isso é prejudicial à leitura. Tudo o que toma o tempo da criança pode estar tomando um tempo de leitura. Por outro lado, sempre houve muitas coisas para tomar o tempo da leitura. Brincadeira de rua, outras crianças, enfim, casa de avó. O que se deve fazer é uma conta de chegar, né? A informática, por exemplo, é muito boa para pesquisa, porque a criança pode pesquisar através da internet, do computador. Por outro lado, ela deixa de ir à biblioteca, onde ela poderia ir buscar informações e se acostumar com a biblioteca. Então, temos que fazer um esforço para que se use a parte positiva do computador e não a parte negativa, a parte positiva da rede e, ao mesmo tempo, encaminhando a criança também para uma casa da leitura, para uma biblioteca, para uma livraria, porque nós temos um problema no Brasil do qual ninguém fala. Falta de livrarias. Não é só falta. Os livros chegam à criança através da escola, tanto na rede pública quanto na rede privada. Os editores trabalham com as escolas. Os livros de infantis passam muito pouco pelas livrarias. Eles são carreados direto para a escola. Então a criança se acostuma a receber o livro. Com isso, nós não estamos fazendo frequentadores de livraria.
Essa criança não se acostuma a fazer da livraria um espaço de prazer. Você vai no aeroporto, tem gente na livraria do aeroporto, mas não está atulhado de gente como estaria. Tem gente ali que tem que esperar 2 horas. Por que não fica na livraria lendo em pé e tal? Porque não foi treinada, não foi preparada para vivenciar a livraria como um espaço de prazer. Que tem que ser. Em relação ao mercado editorial, professora, a senhora vê que o número de livros, a quantidade de livros publicados hoje, é compatível com a qualidade, principalmente em relação à literatura infantil? Nós temos vários problemas em relação ao mercado editorial. Um problema é que o mercado editorial não trabalha para a formação de novos leitores. O que ele faz, se a quantidade de leitores não aumenta? Eles aumentam a quantidade de títulos e diminuem o volume da edição e diminuem o tempo de permanência nas livrarias. Isso no mundo inteiro, não é um crime brasileiro só não, é um crime universal. Eles diminuem o tempo de permanência nas livrarias. Na França, livros infantis estão demorando 3 meses na livraria. Só. Não vendeu, sai e entra outro. Vendeu, sai e entra outro. Ou seja, entra outro da mesma estirpe. Coleções. Os livros infantis são todos trabalhados em coleções. Nárnia, Harry Potter, começaram com as boas coleções. Nárnia até uma coleção bem melhor do que Harry Potter, né, porque é da safra do Senhor dos Anéis. Mas os editores querem coleções, porque a criança acaba aquele livro, vai querer outro da mesma coleção e outro e outro. Então, quando aquele livro sai, entra outro já da mesma estirpe, como o sistema de best-sellers para adultos, né, que são todos iguais. O do mesmo autor é sempre igual. Tem que ser. Então, o mercado não está investindo, o mercado editorial não investe na formação de leitores, não investe dinheiro, não investe em publicidade. A publicidade é formadora. Nós não vemos outdoor de livro só em tempo de feira. Mas nós não vemos, porque aí é um retorno, é uma coisa comercial. Nós não vemos outdoor de livro, nós não vemos investimento de livro em televisão. Só as novelas de Manuel Carlos e às vezes de Gilberto Braga aparece um livro, uma estante com livros. Fora disso, não há a menor possibilidade de uma personagem estar lendo ou comentando um livro. A criança não vê o livro como um objeto de consumo desejável, como ela vê um tênis. Se nós transformássemos o livro em tênis, nós estourávamos as vendas de livros. O livro tem que ser visualizado como uma coisa a desejar, uma coisa que vai me tornar melhor no meu grupo social, seja ele qual for. Eu tenho um livro, eu sou melhor que os meus colegas. Esse tem que ser o ponto. Não, eu tenho um tênis, sou melhor e dependendo da marca do meu tênis e do preço do meu tênis, sou cada vez melhor. Na verdade, o tênis não melhora, é a imagem. Então, vamos dar imagem ao livro. Mas a indústria livreira não faz essa parte do trabalho. O que poderia ser feito para mudar esse quadro? Além do investimento em publicidade, em tornar o livro um produto prazeroso e de fácil acesso, o que mais poderia ser feito pela indústria cultural que pudesse tornar o livro algo assim comum? Olha, a Colômbia tem um sistema, chama-se Fundalectura, é uma instituição não governamental que é sustentado, é um fundo sustentado por um depósito que fazem os livreiros e os papeleiros, os editores e os papeleiros. É um depósito minúsculo que é depois colocado no preço de capa, evidentemente, mas é uma fração minúscula, a qual, porém, somada, cria um fundo de desenvolvimento de leitura, que trabalha muitíssimo bem, desenvolve um trabalho muito bom na Colômbia. Já fui várias vezes à Colômbia, já trabalhei com eles infinitas vezes. Tentou-se fazer isso, não se conseguiu no Brasil. Seria ótimo que a gente conseguisse fazer aqui uma Fundalectura. Por quê? Porque a Fundalectura, não sendo vinculada a governos, não sofre do mal brasileiro
do fim do governo, troca de governo, apaga tudo que fizemos, vamos botar com outro nome, vamos refazer, vamos disfarçar. Ela tem continuidade, um fundo que não precisa do dinheiro público. Esse fundo está vinculado às editoras? Ele é autônomo, é gerido por um conselho, uma direção escolhida por esse conselho e sustentado pelo dinheiro fornecido pela contribuição dos editores e dos papeleiros, produtores de papel, indústria papeleira, né? Esse fundo é autônomo. Isso é uma coisa muito boa. Outras atitudes. A consciência do Estado, do poder público, para a importância da leitura. Falamos sempre a longo prazo, não é a longo prazo, é a médio prazo, é de hoje para amanhã. Um livro atua sobre uma criança de um dia para o outro. Eu estou cansada de ler entrevistas, depoimentos, reportagens de pessoas que falam, sobretudo intelectuais, pessoas de destaque, que falam que modificaram a sua vida na leitura de um livro. Aquele livro foi uma revelação, foi um livro modificador. Então, não é verdade que é a longo prazo. É na hora. Aquilo introduz uma modificação numa criança, num jovem, num adulto. Aquilo, de repente, abre uma janela. Leu uma página e descobriu aquilo que estava procurando e não conseguia achar, uma ideia, um pensamento, corporificou sentimentos que tinha dentro de si, organizou coisas. Na hora em que o poder público se conscientizar disso, acreditar nisso de verdade, não para jogo de cena, aí nós vamos fazer um país leitor. Professora, a senhora teve contato com a Casa da Leitura aqui em Rio Branco. Quais foram as impressões a respeito dessa experiência, Adriana? Eu quero ficar lá. Quero ficar sem sapato, sentada no chão, vendo as crianças chegarem, crianças sair, vem uma, vem outra, pega um livro. Ela é muito... Eu fui na Casa da Leitura Chico Mendes. E ela é muito acolhedora, muito terina, muito doméstica. É uma casa. A palavra casa vai-lhe bem. Há muitas casas que não são casas, né? Aquilo é uma casa, tem um avarandado, tem um quintal, tem árvores de fruto, uma está dando fruto, outra está dando flor. Os livros são a mesma coisa. Tem livros que estão frutificando e tem livros que estão dando flor e tem livros que de repente estão sem folha, na muda, na encolha. Porque o mesmo livro não funciona da mesma maneira para a mesma criança em diferentes épocas. Essas coisas é bom que estejam entrelaçadas. Os brinquedos, os vizinhos, a comunidade, a mesma arquitetura, os mesmos materiais. Porque a leitura tem que ser parte do cotidiano, parte da vida. Tem que a pessoa um dia olhar e pensar, meu Deus, que teria sido a minha vida se eu não tivesse lido, né? Professora, o universo do escritor sempre esteve envolvido assim por um grande encantamento, né? Todo mundo, em maior ou menor grau, deseja ser um escritor, né? Jornalista, então, está cheio, porque o jornalista acho que é um escritor frustrado, né? Balzac poderia até dizer isso muito bem. Mas o que fazer para ser um escritor, hein? Existe uma receita básica para isso ou não? Existe. Existem meios, eu acredito que também isso se ensina, ou seja, que a gente ganha muito tempo se fizer oficinas, se estiver com pessoas que podem orientar. Para uma coisa difícil, o jovem começa a escrever e não tem crítica para ele, ninguém que diga isso é bom, isso é ruim, né? Eu fui ver a Casa da Escrita, que está sendo montada, né, perto da Casa da Leitura Chico Mendes. Eu acho uma Casa da Escrita tudo que se pode querer, porque ali você vai começar a escrever e vai derrubar o medo.
um dos grandes entraves para a escrita é o medo da má qualidade. Você escrever e dizer, mas eu não sei escrever. É como desenho. Criança desenha qualquer coisa. Você pede, desenha uma vaca, ela desenha. Você vai dizer para um adulto, desenha uma vaca, ele diz, eu não sei desenhar uma vaca. Ele tem medo de desenhar a vaca de forma errada e receber uma crítica. Então, o medo da crítica é um grande obstáculo para a escrita. Uma criança que se acostume a escrever sem medo da crítica, que a escrita é dela, é para ela, é bom, essa criança vai ter muito mais facilidade para escrever vida fora, né? Para escrever, procurar escutar a batida interna de cada um. Cada um tem uma batida, um ritmo, uma palpitação. Meu sangue não bate na minha veia igual o teu bate na tua veia, né? Então você tem que tentar chegar nessa batida, porque essa vai ser a batida da tua escrita. Tanto que se você tentar escrever de outra maneira, você só vai conseguir escrever imitando outra pessoa. Mas quando você vai escrever, sai na tua batida, porque, né? É isso. É a batida que te liga na vida. A escrita é uma ligação na vida, né? É uma representação da ligação na vida. Ser muito tinhoso, determinado. Eu quero escrever, eu quero escrever, eu quero escrever e eu vou escrever. Porque você vai ter ímpeto de desanimar muitas vezes. O mercado é dificílimo, você não vai... É muito difícil ganhar dinheiro com isso. Você pode ganhar dinheiro. Hoje os escritores vivem de ser escritor. Eu vivo de ser escritora. Há muitos anos já. Mas demora, é difícil, é complicado. Você tem que decidir que você vai... Apesar disso, ler. Você vai aprender a escrever lendo. Não tem livro? Leia jornal. Não tem jornal? Leia a revista velha, leia papel abandonado, leia coisa largada, qualquer coisa, leia. Leia os anúncios na rua e comece a fazer crítica. Está bem escrita? Essa frase está bem montada? Publicidade é muito mal escrita. Começa a ler. Leia tudo o que cair debaixo dos teus olhos. Porque é assim que você vai aprender a escrever. Professora, a equipe do Ideias da Aldeia tem o prazer de lhe agradecer por estar aqui no nosso programa. Muito obrigada. E se você é um escritor frustrado, tire a frustração e comece a escrever. Olha, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada. E esse foi o nosso Ideias da Aldeia de hoje. A você que nos acompanhou em uma das cidades acreanas, obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro.